Boa noite, pessoal. Então, bora para mais uma reunião do nosso Sample Journal Club. Esse projeto, que é um projeto dentro do Sample Research Group, que tem como objetivo estimular o consumo e a produção de literatura científica. Então, a ideia aqui é que a gente faça uma discussão em cima de um texto base. Então, é para ser uma discussão bem descontraída, então, né, fiquem à vontade aí para abrir o microfone e comentar. A gente tem intercalado um artigo científico esse ano a gente separou por modalidades esportivas, e uma semana a gente faz um texto mais teórico. Agora a gente está com o livro The Book of Why, e hoje, então, a gente vai discutir o capítulo 5, que chama The Smoke Field Debate, Clearing the Air. Semana retrasada, né, 15 dias atrás, no capítulo 4, basicamente, ele trouxe todo o conceito dos confundidores e a ideia, né? Primeiro, a ideia que a melhor forma de controlar os confundidores seria os ensaios clínicos, mas aí ele começa a apresentar para a gente, né, de uma forma mais detalhada, os diagramas causais, né, os path diagrams, e como a gente pode também controlar confundidores através de estudos observacionais. E hoje, então, ele vem com um exemplo, acho que é o mais clássico, né, de que às vezes não é possível fazer um ensaio clínico, e quem modera a nossa reunião hoje é o Luiz Augusto, e aí ele vai destrinchar um pouco melhor esse capítulo. Ele é bem mais, eu acho até histórico, né, ele volta um pouco a contar, assim, e daí, claro, vai apresentar um monte de conceitos, mas de uma forma, achei mais leve esse capítulo. Bora lá. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então. Esse é um capítulo bem mais tranquilo, né, comparado com os anteriores. Acho que o anterior ainda era um pouco mais hard, assim, que tinha a questão dos tipos de confundidor, né, dos colisores, do confundidor mesmo, ou do mediador. E hoje a gente vai falar só de um exemplo específico, que é o mais famoso mesmo, que é a relação entre fumar, né, e o desenvolvimento de câncer de pulmão. Aí, como sempre, ele começa com uma historinha, né? Essa historinha aqui é bem legal, que os caras sentavam para trocar ideia. Um era a favor acreditava que a relação existia, o outro acreditava que a relação não existia, né? E os dois eram da mesma família. Pelo capítulo não ficou tão claro se eles eram irmãos ou se eram, tipo, cunhados, né? Mas quem conta a história aqui é o sobrinho. E aí sentava um com cigarro e o outro com um cachimbo, e os dois ficavam lá discutindo, né? Um era a favor e um era contra. Mas, sim, para além dessa história, acho que o que fica de principal do capítulo aqui é essa perspectiva histórica que é bem forte, né? Então, onde a gente vê como que uma coisa que era tão incomum, impulsionada ali por uma questão de mercado e por uma questão de marketing, se tornou um problema tão grande, né, que começou a respingar na saúde pública, né? Que foi bem isso que aconteceu. E aí o capítulo traz toda essa história de como foi. Então a gente vai tentar recapitular um pouquinho isso e parar nos pontos principais, né? Porque da perspectiva histórica a gente começa a conseguir entender um pouco mais como foi a evolução e até a criação de desenhos de estudo específicos ali, né? Então ele comenta a questão do estudo com dados em painel, depois os estudos de caso controle, os estudos de coorte, e depois no final lá que ele fala que se tivesse essa questão do diagrama causal, do entendimento dos path diagrams nessa época, o problema teria sido resolvido bem antes, né? Então a gente fez eu já fiz uma perspectiva toda do capítulo aqui em 2 minutos. Agora a gente vai Nossa, voltar para e trás lá. não sei vocês, mas eu tô achando muito, assim, conforme vai lendo, né? Muito esquisito, assim, você pensar na época, né? Porque olhar agora, né? Você pensa, nossa, como que não pensaram nisso e tal? Mas não é tão Sim. óbvio, né? Aliás, não é nada óbvio. Você fica vendo quanto tempo demorou, né? Mas chegou. Para chegar nesse pensamento, assim, é muito legal.
pensar nisso. Essa é uma coisa ela é importante, assim, que o pessoal sempre fala. Porque a gente, tipo, a gente está em 2023 e a gente lê aqui o cara, lógico, o cara conta uma história. Mas se você pega, às vezes, os artigos da época mesmo, você lê ele com a sua cabeça de hoje. Você fala, pô, como é que os caras não fizeram tal coisa, né? E só mete o pau nos caras, mas, tipo, na verdade o cara Não, descobriu o negócio, né? sim, e É não muito precisa ir longe, né? interessante isso. Coisas que a gente fazia, tipo, da fisioterapia mesmo, né? Lembrando que aqui tem vários, só fisioterapeuta hoje. É, não sei quem vai assistir, mas coisas de 10 anos atrás que você fala, nossa, que absurdo, como que a gente fazia? E, tipo, não, né? Na época tinha aquele mecanismo ali, a gente pensou tudo em cima de um mecanismo, e depois foi falseando, mas agora é óbvio, mas na época não era, né? E a gente às vezes descredibiliza tudo que foi feito, e inclusive pessoas, né? Não só os Sim, artigos, mas as pessoas que estavam ali fazendo a história. isso aí. Bom, vamos começar então do começo. Então, se a gente for pegar lá do começo do capítulo, ele começa contando um pouquinho a história, né, de que o fumar, o tabaco, fumar cigarro não era algo tão comum, né, nos Estados Unidos. Então, até o início do século XX, apenas 2% do mercado de tabaco nos Estados Unidos era representado por cigarro. E aí, por conta de uma estratégia de marketing associada a uma alteração no processo de produção, né, de automação na produção do cigarro, teve um boom do consumo de cigarro. E aí essa porcentagem que era de 2% passou em menos de 50 anos para 81%, né? E obviamente que isso começou a dar problema do ponto de vista de saúde pública, porque uma doença que era raríssima, que ele até fala aqui no capítulo, né, que muitas vezes os médicos viam uma vez na carreira toda, o cara começou a ver um monte de casos, né? Então teve um crescimento exponencial na incidência de câncer de pulmão. E em 1960, o câncer de pulmão passou a ser o tipo de câncer mais comum entre homens nos Estados Unidos, né? E aí, como era um negócio assim muito gritante, eles precisavam dar uma investigação, uma explicação para isso, né? Investigar o que estava acontecendo. E a primeira investigação que eles pensaram em fazer foi estudar um pouquinho a questão dos dados em painel, né? Então, os dados em painel, como é que funciona isso, né? Ou você fazer uma série temporal. Você vai vendo as duas variáveis e vai acompanhando elas ao longo do tempo, né? Mas é como se fosse um estudo ecológico, porque os dados estão agregados lá. Então, nem sempre a coleta é feita na mesma população ao longo do tempo. Você não está acompanhando sempre o mesmo grupo de pessoas todos os anos, né? E às vezes você mede a exposição e o desfecho em grupos de pessoas diferentes também. Então, apesar de você ver uma tendência, né, de uma coisa acompanhar a outra, então quando uma cresce, a outra cresce, quando uma cai, a outra cai, não dá para você fazer uma relação direta. Porque, por exemplo, assim, imagina que eu peguei 100 pessoas e investiguei a incidência de câncer de pulmão em 1930 e vi qual que era o consumo de tabaco em 1930. Em 1931, eu vou medir essa incidência de novo, só que muito provavelmente não vai ser com as mesmas pessoas, né? E o consumo de tabaco ali também vai ser acessado por meio de dados de outras pessoas. Então você vê a relação acontecendo, só que ela não é direta, porque você não está medindo sempre no mesmo grupo, né? Se a gente fizesse isso, a gente estaria num estudo de coorte. E aí eles começaram a ver que tinha de fato essa relação e que parecia que ela era muito forte. Só que como naquela época estava acontecendo muita coisa, né? O pessoal começou a falar, olha, tipo, não é que não faz sentido, mas é muito delicado você falar que é o cigarro, porque tem muitos outros fatores que podem estar confundindo o que a gente está vendo aqui, né? E um dos principais fatores que eles postulavam ali era o aumento do número de veículos. Então, tinha mais veículo na rua, muito provavelmente o ar estava mais poluído, isso podia estar influenciando também, né, no aumento da incidência de câncer de pulmão, e não necessariamente isso poderia ser atribuído ao cigarro, né? E aí, e aí os caras continuaram fumando cigarro, todo mundo fumando, né? E aí o negócio foi caminhando. Aí eles deram um passinho a mais, porque eles falaram, pô, tá bom, o negócio está acontecendo, a gente não está achando a explicação, vamos tentar bolar algum outro jeito de estudar isso um pouco melhor, né? E aí a ideia que eles tiveram
e daí foi o próprio Bradford Hill lá que ficou famoso por conta dos critérios, né? Ele mais um cara, eles tiveram a ideia de pegar pessoas que já tinham o câncer de pulmão e ir para o passado delas e investigar se elas tinham tido exposição ao tabaco e o quanto elas tinham tido de exposição, né? E fazer o mesmo com um grupo de pessoas eh, que não tinha desenvolvido câncer de pulmão, que era saudável teoricamente, né? E ver o quanto que elas fumavam, e aí eles fariam uma comparação. Nesse primeiro estudo que eles fizeram aqui, como que eles tentaram cegar? Cegar, assim, para o cara não saber se de fato. Na verdade, eu falei a palavra errada. Como que eles tentaram fazer o controle das variáveis? Cegando quem que fazia avaliação, né? Então, quem ia avaliar e fazer as perguntas não sabia se a pessoa tinha câncer de pulmão ou não. Só que eles não faziam um controle dos confundidores nas análises, né? Então, você não conseguia garantir que os grupos eram similares aqui, né? Então, e você fez um estudo retrospectivo, que depois eles deram o nome de estudo caso-controle. E o mais interessante foi que quando eles fizeram isso, o resultado foi tipo, um absurdo, assim. De 649 pessoas lá no grupo de câncer de pulmão, só duas não eram fumantes, né? E aí você fazendo uma probabilidade da chance de câncer de pulmão era de 1,5 milhões para um, do cara que fumava e não fumava, né, para desenvolver câncer. Então era um negócio assim, descomunal, o tamanho do efeito, entre aspas, né? Mas mesmo assim, os caras continuaram batendo, porque era um estudo retrospectivo, você não conseguia garantir que os dois grupos eram similares, né? E essa é a maior dificuldade dentro de um estudo de caso controle. E aí tem mais um ponto importante aqui, que eles falam da questão dos vieses dentro dos estudos de caso controle. Vocês lembram quais são os dois principais que eles comentam? Eles falam do viés lá de memória, né? E, e de seleção, né? Acho que É isso aí, de esqueci a memória palavra de de seleção. seleção. Então, o que que seria o viés de memória? Esse seria o seguinte: o cara que tem o câncer de pulmão, ele sabe que ele tem o câncer de pulmão, você não consegue cegar ele. E é muito mais fácil o cara que desenvolveu a doença ir para o passado e tentar fazer sentido do que aconteceu com ele, entendeu? Então ele vai lembrar melhor da exposição quando comparado ao cara que não teve nada. Ele, eu estava fumando, mas não tive nada, então ele não vai lembrar muito bem, né? Os fatores em si, os vários fatores que podem ter influenciado esse desfecho ou não desfecho, né? Ao passo que no cara que desenvolveu o câncer é mais fácil de ele lembrar. Então esse seria o viés de memória. E o outro viés de seleção é porque você não consegue garantir que a população em si ela é bem representada por pacientes que já estão dentro de um hospital com o câncer diagnosticado, né? Então aqui você faz um viés de seleção, que você seleciona dentro da população uma amostra que tem uma característica muito específica, e não dá para você depois extrapolar isso para a população como um todo, né? E aí essas foram as duas críticas maiores que eles fizeram. Então, mesmo que o tamanho de efeito fosse gigantesco aqui, tivesse uma chance muito grande de a relação ser verdadeira, pelo fato de ter esses dois fatores e de ser um estudo retrospectivo, né? Eles falam que não, ainda não era o suficiente, não valia. Continua fumando, então. E aí eles repetiram mais 19 vezes o mesmo estudo e encontraram o mesmo resultado. Mas a limitação do método era a mesma, né? E aí os caras ficaram meio de mãos atadas, não tinham o que fazer, porque era o que eles tinham de método ali, e beleza, era aquilo. Quem acreditava, acreditava, quem não acreditava, não acreditava, até que então, em 51, eles mudaram um pouquinho o esquema, né? Falou, não, agora ao invés da gente fazer o estudo retrospectivo, como que a gente está interessado é na probabilidade a posteriori, né? Indo para frente no tempo. Então a gente pode pegar só os indivíduos saudáveis e acompanhar eles ao longo do tempo, né? Tanto fumantes como não fumantes, e ver o que vai acontecer com eles. E ver se a probabilidade de desenvolver o câncer de pulmão vai ser diferente entre esses dois grupos. E aí eles fizeram isso e, assim, menos de 5 anos de estudo e eles já encontraram um baita de um resultado, né? Então, que a chance de morte por câncer de pulmão em fumantes era 24 vezes maior quando comparado aos não fumantes, né? Que é um baita de um efeito também. Isso foi feito na Inglaterra. E nos Estados Unidos eles replicaram o mesmo estudo e encontraram um efeito maior ainda.
29 vezes. E aí uma coisa que é falada muito no critério de Bradford-Hill lá é a questão da dose-resposta. Então, se você reduzir, teoricamente, a exposição, o desfecho tem que ser menos frequente também. E eles viram o efeito dose-resposta também, né? Então, aqueles indivíduos que paravam de fumar, eles fumavam e paravam de fumar, eles tinham um risco 2 vezes menor, né, de desenvolver câncer de pulmão. Aí os caras falaram, beleza, agora a gente tem, ó, tá aqui, tá aprovado, né? Mas aí os negacionistas lá que não acreditavam muito na relação continuavam falando, não. E um deles era o Fischer, né? O Fischer é um dos caras que ele foi muito responsável na história, assim, por aprimorar e disseminar o ensaio clínico. O ensaio clínico, e ele é o criador da ANOVA, que é uma das análises estatísticas que é muito utilizada em ensaio clínico, né? E aí ele falou, não, velho, tipo, como é que você me garante que os dois grupos são similares? Você não consegue garantir ainda. A gente só consegue garantir isso dentro de um ensaio clínico. Se não tem ensaio clínico, eu vou continuar fumando meu cigarrinho aqui, né? E assim, só que aí, como a evidência já era muito grande, o Conselho de Cirurgiões lá dos Estados Unidos bateu o martelo, né, e fez a divulgação de que, de fato, existia a relação entre homens. Então, os homens que fumavam tinham um risco maior de desenvolver o câncer, né? E aí eles começaram a ver um pouquinho a mudança na incidência de câncer de pulmão depois desse report que eles fizeram, né? Mesmo na ausência do ensaio clínico. Só que aí o que acontece? Esse report que eles fizeram, ele foi baseado em vários critérios, né? Que são os critérios o que se tornou depois os critérios de Bradford-Hill, que são critérios que são utilizados na epidemiologia para você tentar, não é afirmar, mas para você ver se existe um potencial maior de uma determinada relação ser causal, né? E aí ele fala de 9 critérios, e quem já vem acompanhando a gente há um tempo, a gente já falou desses critérios no um dos capítulos de livro lá do Sports Injury Research, né? Eu fui até procurar, para quem quiser ver, está no capítulo 9. Então, Aí, então, e esse capítulo já está no YouTube, então podem para se aprofundar um pouquinho mais sobre esses critérios. então quem não está muito familiarizado com o nome, né, já corre atrás aí que tá disponível, né? Mas qual que é a crítica aqui aos critérios de Bradford-Hill? É que esses critérios, apesar de eles fortalecerem o que poderia ser uma relação causal, eles são critérios meio que qualitativos. E para todos esses critérios existe uma exceção à regra, né? Então você dá muita margem para quem de fato não acreditava ainda na relação criticar e continuar adotando os mesmos comportamentos, né? E aí uma coisa bem legal que eles falam aqui no capítulo é o seguinte, que causalidade, um dos caras fala, né, que ele bate um pouco nisso e fala assim que causalidade, por essa perspectiva, não seria você provar pelo método estatístico apenas, né, por meio dos critérios. Os critérios eles são qualitativos, mas a causalidade exige um julgamento do agente, né? E aqui a gente começa a falar um pouquinho da ponte que existe entre, sei lá, análise mais clássica, estatística, e essa ciência da causalidade, né? Porque você começa a colocar um pouquinho ali o agente junto da matemática, né? Da análise dos dados em si, e não deixar os dados falarem por si, que é uma coisa que o Luiz sempre fala para a gente aqui nas reuniões quando ele está com a gente, né? Beleza? Deixa eu só ver se eu não perdi nada aqui. Beleza. Aí essa é a história. A história, aí depois que eles começaram eles divulgaram esse report, começou a ter uma mudança ali, né? Não deu mais para sustentar muito bem a questão da política do pró-tabagismo, começou a ter a legislação para você colocar anúncio, né, nas embalagens de cigarro, não podia mais fazer propaganda na TV, e aí começou a cair a quantidade de pessoas que estavam fumando nos Estados Unidos, né? Então, entre 1965 e 2010, caiu de 45 para 19,3% a população de fumante, o que é algo bem interessante de você notar, né? Como a legislação consegue ajudar nessa mudança de comportamento. Eu não me lembro muito bem aqui se ele apresentou os dados da incidência de câncer, se caiu muito também. Eu acho que ele não apresentou, mas se ele chegou a falar alguma coisa, vocês me corrijam aqui, né? Enfim, então aqui, o que fica de lição?
A ciência evolui, o método evolui, mas se você quiser continuar sendo um tapado, você pode continuar sendo tapado, não tem jeito, né? Dá para você ficar arrumando sempre um argumento para refutar. Porque, na verdade, o que eles queriam que tivesse uma coisa que era impossível de ser feita. Então, é impossível você falsear uma hipótese que você não pode testar, né? Que era isso que eles queriam fazer. Ah, você tem só no ensaio clínico que você vai conseguir me provar isso, mas eu não posso conduzir ensaio clínico, então a gente fica nesse debate. Eu acredito em uma coisa, você acredita na outra, né? E aí o autor do livro fala é que se a gente tivesse a ciência da causalidade nessa época, o problema teria sido resolvido muito mais fácil, né? Porque quando você constrói lá os diagramas de caminho, né, os path diagrams, você poderia colocar a relação e investigar, igual a gente fez na última reunião lá com os desenhinhos, né, o papel que de repente os confundidores teriam, né, nessa relação. Então lá no capítulo, no próprio capítulo, ele chega a mostrar um dos diagramas, que ele faz só o, deixa eu só pegar aqui o livro. Aqui que ele faz só um diagrama que é o triângulo, que é o mais simples, né? Que a gente coloca só as três variáveis. Então a gente teria fumar, o câncer de pulmão, né? E eles colocam em cima ali um provável confundidor que seria um gene, vai, se tivesse um gene para desenvolvimento de câncer de pulmão e que esse mesmo gene influenciasse também a probabilidade de você é, ser meio que não é viciado em nicotina, né? Mas tem uma predisposição para consumir mais nicotina do que outras pessoas, né? Isso poderia ser um confundidor. E aí o que ele fala é que se você coloca essa variável confundidora, né, no diagrama, tem como você, se de fato existir a relação, anularia essa flecha de baixo, que é o que a gente está vendo que fecha o triângulo aí, né? Mas aí teve até um cara que ele pegou o Fischer pelo pé, que é essa parte do capítulo, que eles falam da inequalidade de Cornfield lá, né? Que o cara usa a própria matemática para refutar o Fischer. Que ele fala uma coisa mais ou menos assim: ah, se a probabilidade de. Se o risco é 9 vezes maior, né, de você ter o gene no grupo de fumante quando comparado ao não fumante, se a presença desse gene for de 11% no não fumante, será de 99% no fumante. Só que se fosse de 12% no não fumante, a conta não fecharia. Então eu preciso ter uma outra variável aí, né? O confundidor em si ele não explicaria a relação como um todo. Então, de fato, existe outras variáveis que estão influenciando nessa relação. Logo, o tabaco ele pode ser uma dessas variáveis, né? Que aí teria a flecha direta do caminho ali. Beleza? Deu para entender? Se depois eu vou mandar aqui a gente pode compartilhar no grupo lá depois. Tem uma página que ele explica o cálculo dessa inequalidade de Cornfield, Uma... que dá para entender melhor, porque no livro o cara só dá o exemplo. Ver se eu entendi certo, assim. Quer dizer que, assim, nesse exemplo, né? Como a relação de fumantes para câncer de pulmão era tão alta, esse confundidor, no caso o gene, teria que ser tipo absurdamente alto, né? Essa relação teria que ser ainda maior do que para anular, certo? Daí eu fiquei Sim. tentando pensar em exemplos, sei lá, do nosso cotidiano, assim. Então, por exemplo, eu fiquei pensando sei lá, tipo de pisada com relação à lesão de corrida. Então, esse confundidor teria que ter por exemplo, esses 11% das pessoas, sei lá, pisada pronada. Então, onze por Uhum. cento das pessoas teriam que ter, menos de 11% das pessoas teriam que ter essa pisada, aliás, mais, né, de 11% teriam que ter essa pisada pronada para dizer que, nossa, é muito forte, então vamos investigar. É mais ou menos essa conta, assim? É. Só que aí qual que é tipo, uma questão que a gente tem que considerar, que ele até comenta. Quando a gente fala na relação só de um confundidor, que é o que ele coloca nesse diagrama, que só tem uma variável confundidora, fica fácil de a gente falar dessa forma, que o mesmo exemplo que você deu. Só que o que acontece é que no método do diagrama causal, você, enquanto pesquisador, monta o seu diagrama. E muito dificilmente ele vai ter só uma variável ali, né?
E aí você vai precisar de um algoritmo para começar a calcular essas probabilidades, entendeu? Aí mais ou menos o que o algoritmo faz é o seguinte: se você vê uma probabilidade condicionada para uma variável e você compara ela condicionada para essa variável e para mais uma e não muda a probabilidade, quer dizer então que aquela variável ela é meio que supérflua. Tipo, ela não precisaria estar na relação, né? Agora, se muda a probabilidade, é uma variável relevante. E aí, tipo, isso é automatizado no algoritmo. Ele vai calculando essas probabilidades e com base nisso ele vai traçando as setas e vendo qual que é a magnitude do efeito nas setas, né? Eu acho que eu não li o livro até o final ainda, mas muito provavelmente nos próximos capítulos ele vai começar a mostrar um pouco mais isso. A questão dos algoritmos, como é que funciona, como é que você faz o diagrama e vai vendo a direção das setas, né? Ah, isso que eu. Acho que ele ainda vai falar que eu fiquei pensando nisso, né? Conforme você vai testando ali meio que as hipóteses, vai saindo fora do diagrama, como que é esse diagrama vai mudando ao longo né, das análises? É Aham. isso? É, dependendo do que você coloca, né? Então, quando o seu crescimento sobre o fenômeno vai aumentando, só que você tem que mostrar que teoricamente existe aquela relação, por isso que você tem que conhecer da literatura. Vamos supor que sua rede está lá com 10 variáveis, mas saiu um estudo novo que mostra uma relação específica ali naquela que pode influenciar aquela rede, né? Você vai colocar a variável lá. E aí, de acordo com o papel das outras, às vezes o algoritmo ele vai recalcular como é que ficaria, né, a influência de uma variável sobre a outra. Bom, e aí para fechar aqui já o capítulo, aí depois ele começa a falar de uma outra, que depois o cara não contente que ele não encontrou a relação, né? Ele começou a estudar uma outra coisa, mas aqui acho que ele já estava numa fase mais tranquila e mais consciente, que ele começa a investigar a influência do tabagismo nas gestantes, né? E aí tem aquela questão do baixo peso a nascer, das crianças que nascem de mães que são fumantes, e aí ele começa a fazer a comparação ali do se de fato existiria essa relação ou não. Porque o que eles começaram a ver, que a mãe que fumava, o filho nascia com baixo peso, mas o risco de mortalidade era menor. Ou seja, daria para você assumir que se você fumar, você protege o seu filho de, tipo, o risco do seu filho morrer precocemente é menor, né? E aí esse negócio ficou 40 anos sem resposta. E com o diagrama causal, eles conseguem resolver, entre aspas, isso e mostrar que não, que de fato a relação está sendo confundida ali por uma relação espúria, né? E aí, dentre aquelas possibilidades de confundidor que a gente viu, aqui tinha o colisor, né? Que ele até mostra no diagrama, que tinha uma variável ali que quando você colocava ela no jogo, ele criava uma relação espúria entre você nascer com baixo peso e ter um risco menor de morrer, né? E esse cara que fez isso, depois na verdade, depois no final, eles começam a falar da questão cultural, né? Que eles começam a comparar ali a questão da cor da pele, né? Comparar mães negras com mães brancas e ver se de fato existia uma relação desse fator cultural ou não, que é algo interessante de ser considerado. E aqui chegamos ao final. Não tinha muita coisa para a mais, assim, né? Para discutir. Não sei se vocês têm alguma dúvida, algum ponto a mais que ficou. Eu tenho uma dúvida. Ainda voltando um pouquinho, quando fala desse argumento aí matemático que a gente acabou de discutir, ele fala que isso foi a sementinha para análise de sensibilidade. E aí eu Uhum. queria entender melhor o que que é essa análise de sensibilidade. Análise de sensibilidade. Bom, não Ah, sei, eu traduzi assim, né? Mas acho que talvez não seja. Sensitive analysis. aham. A análise de sensibilidade, eu não sei se seria a mesma coisa que análise de subgrupo. O que eu vejo análise de sensibilidade, às vezes, é você pegar, você condicionar para um fator específico a sua análise, né, para ver se de fato o resultado seria diferente ou não. Eu não sei se é nesse contexto que ele quis trazer. Que é, por exemplo, análise de subgrupo, né, o que o pessoal faz geralmente, tipo, ensaio clínico.
você faz análise só para os mais aderentes, que é a questão que a Pamela estava falando lá da aderência. Então você compara os dois grupos, depois você pega só aqueles mais aderentes e compara entre esses mais aderentes, né? Ou os que não aderiram, por exemplo, para você tirar o efeito da aderência do Uhum. jogo, né? Eu não sei se a análise de sensibilidade cairia no mesmo na mesma coisa aqui. É, acho que faz sentido, né? Porque como ele relaciona, sei lá, parece um pouco com o que você estava falando antes, assim, né? Então, Aham. É, pode, eu não sei exatamente o que ele quis dizer, não. Mas eu lembro que ele falou alguma coisa dessa questão da análise de sensibilidade. não, fiquei curiosa que eu sempre leio nos artigos e, tipo, vamos passar batido, que eu não sei o que é mesmo. Então, só para pelo menos, né, entender do que tá, do- mais ou menos qual foi a ideia. Sim. É, talvez a gente pode até na próxima, de repente, debater um pouco isso. Se a gente lembrar no começo de falar da análise da sensibilidade. O que é legal de ver, só essa questão final do exemplo das mães, se vocês olharem depois o diagrama lá no capítulo, aqui agora a gente tem um outro triângulo, mas agora tem quatro variáveis aqui, né? Porque eles começam a ver ali se existiria uma outra variável que poderia influenciar, e tem a questão de alguma alteração que acontecesse no nascimento ali. Só que, pela maneira como as relações acontecem, se você coloca o peso ao nascer aqui dentro dessa relação, o peso ao nascer é um colisor. E eu não sei se vocês vão lembrar do capítulo anterior, que quando você tem o colisor na jogada, se você controla para o colisor, é diferente do que acontece se você controla para um confundidor para valer, né? Porque quando você condiciona para o colisor, uma relação que ela não era significante, ela passa a ser significante, né? Então, quando você tem o confundidor, você controla para ele para garantir que sua relação é verdadeira. O colisor é o contrário. Você vai estar tendo problema se você controlar para o colisor, né? E foi justamente o que aconteceu nesse exemplo aqui. Porque você abre um caminho que não é causal. E aí, para você conseguir ver se de fato é um caminho causal ou não, entra naquela questão do critério backdoor, que eles falaram também no capítulo anterior, né? Então dá para a gente começar. Se você não viu a reunião do capítulo anterior, para aqui onde você está agora, volta lá, assiste, depois você volta para essa discussão aqui para conseguir entender um pouco melhor essa questão do caminho. Mas eu acho que desse capítulo hoje era um pouco mais light. Acho que assim, o principal que tem que ficar desse capítulo aqui, você pode até usar essa perspectiva histórica como uma forma de entender como evoluiu os desenhos de estudo, né? Mas entender que dentro de um estudo de série temporal ou de dados em painel, você está vendo dados agregados e apesar de haver uma tendência ali na curva do gráfico que ele mostra, não dá para você afirmar que de fato a relação ela acontece, né? Por toda essa questão que a gente comentou, de você coletar os dados em grupos diferentes, a população é diferente, né? O desfecho e a exposição são coletados em grupos de pessoas diferentes, e aí você não consegue ver essa relação. No caso controle, já melhora um pouquinho, porque você está vendo na mesma pessoa, né? Você está vendo a exposição e o desfecho na mesma pessoa, num grupo de pessoa com a doença e um grupo de pessoas sem a doença. O problema é que você não garante que esses grupos são similares. Então, se eles não são similares, pode ser que algumas outras variáveis que você não mensurou, né, elas estejam influenciando aquela relação que você está vendo. E você aqui está indo para trás no tempo, então tem a questão do viés de memória e o viés de seleção. Melhora um pouquinho quando você faz para frente no tempo, né? Que você faz o coorte prospectivo, que é o terceiro passo que eles fazem. Mas mesmo assim você não consegue ainda garantir um controle total dos confundidores, porque você não consegue controlar para tudo. A única forma de fazer isso seria fazer o ensaio clínico, né, por uma visão mais geral assim de metodologia científica na área da saúde. Só que era inviável fazer ensaio clínico, então eles queriam que você desse uma prova que era impossível de dar. Então era uma hipótese irrefutável. E aí, no fim, o que eles comentam é que se tivesse essa visão dos diagramas causais, e você vai colocando as variáveis e criando os caminhos, você consegue mostrar ali, por probabilidade condicional, né, se de fato a relação seria causal ou se não seria causal. Aí tudo depende da concepção de causalidade que você tem, né?
Porque o que a gente fala aqui é a gente não fala da causa necessária e suficiente. Que ele até fala um pouquinho disso no capítulo, né? Que ele dá o exemplo, acho que da cólera e do escorbuto, né? Causa necessária e suficiente é que você tendo só aquele fator etiológico, você com certeza vai desenvolver a doença. Não tem como não desenvolver, né? Mas não é o que acontece aqui. Então, para doenças que são multifatoriais em geral, você não tem uma causa suficiente. O que você tem muitas vezes são causas que são necessárias e não suficientes, ou causas que não são nem necessárias e nem suficientes, né? Mas às vezes elas vão aparecer lá, em outros casos elas não vão aparecer. Beleza? Beleza. Algum ponto a mais? Não, para mim Hoje também ficou acabou muito rapidinho. forte essa a coisa da propaganda, né? Eu fiquei muito pensando nisso, como aí puxando a sardinha assim para as coisas que eu tenho me interessado, assim, de essa coisa de divulgação, né? O quanto é importante, o quanto, como você falou em um momento, né? O quanto dita os comportamentos, né? Então, às vezes também não adianta a gente ficar fazendo pesquisa escondido, né? Tem que. Sim. É um lugar, um vespeiro, um mercado que a gente não quer colocar a mão, mas que, infelizmente, em algum momento a gente vai ter que colocar a mão, porque os negacionistas fazem muito bem, né? Então, divulgam muito bem seu trabalho. Então, acho que fiquei pensando muito nisso, assim, a influência do marketing nessa história toda. Não, Você acha que você total. tem controle sobre sua vida, mas você não tem total. Você tem uma falsa ilusão de controle. É, total. Eu fui essa semana e semana passada em 3 defesas, né, de doutorado lá do pessoal do grupo da TIE. E aí foi até uma coisa falada no final, que é tipo assim, tá, tem o material lá, tá a tese, que tem 400 páginas, ela vai morar numa biblioteca de uma universidade. Os artigos, eles vão ser lidos principalmente por pesquisadores ou clínicos, e aí a população, ela continua sem saber, né? Sem ter essa informação, ela demora muito a chegar, né? E acho que é o papel aqui do grupo, pelo menos na área de esporte, a gente está tentando trazer o nosso conhecimento, né? Não só o nosso, mas baseado nos artigos aqui que a gente tem lido e do próprio livro, né? Tentar fazer essa coisa ser um pouco mais palatável. E aí hoje a Unicid pede lá um capítulo sobre impacto, né? E aí até no final, tipo, poderia ter, né, sobre cada capítulo, né? A gente fazer alguma coisa, um infográfico, alguma coisa que a gente, mesmo que publicasse lá no Instagram pessoal, mesmo que seja uma, duas pessoas, seu pai, sua mãe que vai ver, mas alguém vai ver e talvez essa pessoa vai disseminar para outra, que aí vai para outra e é esse trabalho de formiguinha, né, que a gente vai tendo. E aí, muitas vezes só seus colegas veem ou leem, sabem o que você está fazendo, e lá onde a gente quer atingir, que é a população, a gente acaba não conseguindo, né? Então, eu mesma, quando a gente começou o negócio de Journal Club, eu não gostava muito de aparecer, não, fazer vídeo, putz. E aí a gente começa entrando um pouquinho nesse mundo e sabendo que é importante, porque é bem isso que a Ana falou, né? Os negacionistas, eles fazem muito bem isso, eles divulgam muito bem, eles falam muito bem, divulgam um estudo ruim muito bem, e a gente aqui fica meio que numa caixinha, querendo meio que se esconder de alguma forma. A gente não precisa postar vídeo, fazer um canal no YouTube só, né, virar blogueiro. E quem tem essa aptidão que faça, que faz muito bem, quem consegue comunicar muito bem de outras maneiras, se expondo, que faça, mas faça um infográfico, alguma coisa aí para tentar atingir a população com a sua pesquisa, cara. A gente precisa disso, né? Sim. Esse negócio do cigarro, a gente vê que tem a questão até da indústria ali, né? De, tipo, meio que pagando para os caras não falar as coisas. Mas você vê que mesmo assim, a parcela da população que teoricamente seria mais formada para dar aconselhamento para a população, que seriam os médicos, tipo, a galera toda ali fumando e não acreditando, Não, eles não eram acreditando que a parte da relação. propaganda, né? Aí entra aquela história do viés de autoridade, tipo, as propagandas, tem uma que aparece até uma foto, né? Todos É, os sim, médicos estão fumando a marca lá do. sim. É É igual no bizarro, né, você metrô pensar também. nisso, né? Você vai lá no metrô e o carinha fala, Fisioforte, a pomada Fisioforte, aprovada por todos os fisioterapeutas.
Aí embaixo tem um asterisco escrito em letra 4. É baseado numa pesquisa de opinião com 4 fisioterapeutas. Foda. Exato. É foda. Mas é isso, comuniquem É, suas pesquisas, galera. Se a É, gente puder deixar um recado aí, talvez seja importante também. sim. Além de tudo aí que o Luiz já colocou. Tente conversar com seu tiozão que não acredita em nada, só no WhatsApp. Mas é isso aí. Boa. bom, Foi ótimo. Beleza? então vou finalizar aqui. Daqui a pouco a gente dá boa noite. Tchau.